Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, nós temos Márcia, ela que é conhecida no Instagram como Mindful Money e agora, recentemente, também no TikTok como Canua Finance. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou aí. Para isso também trouxemos Mary Poppins, ela que é melhor do que eu em inglês, e ao mesmo tempo nos vai dar aqui uma ajuda a desenvolver Acho que esta vamos falar em conversa. português hoje, não? Vale Certo, salientar, mas vamos falar em português. vale salientar também que eventualmente se ouvirem alguns barulhos é normal, nós estamos no meio do trânsito, nos escritórios, portanto não liguem, simplesmente foquem-se no conteúdo principal. Portanto, Márcia, bem-vinda aqui ao episódio e Mary também. Olá, obrigada Márcia por teres vindo conversar connosco. Eu queria só dar aqui tipo uma introdução inicial, que é quando eu comecei a interessar-me por finanças pessoais e comecei a pesquisar e entrar nesta toca do coelho e a querer devorar tudo o que existia, não havia assim tantas páginas de finanças pessoais em português. E a tua era uma das que existia. Eu já estava aqui a ver um dos primeiros posts na minha página, foi a identificação de outras páginas que já existiam na altura, e uma delas era a tua, tínhamos a Renda Maior, tínhamos a Bárbara Barroso, tipo, já há muitos anos, na altura era o Mais Que Poupar, tínhamos a Finanças com ela, ou seja, havia assim um número reduzido de páginas a partilhar informação sobre finanças pessoais e a tua era uma das que eu gostava muito de acompanhar. O que é que aconteceu entretanto? Como é que... Fala um bocadinho sobre isso, ou seja, como é que surgiram as finanças pessoais na tua vida? Porquê começar a partilhar esse conteúdo? Ok, olha, em primeiro lugar, obrigada por me terem convidado, estou muito contente por estar aqui. E também, só para pegar no tema do que estavas a dizer das páginas, a verdade é que eu lembro-me nessa altura, não sei exatamente em que ano é que foi já, mas acho que foi antes do Covid, isso de certeza. E eu lembro-me que éramos tão poucas pessoas com páginas de finanças pessoais em Portugal que nós organizamos um jantar. Nós fomos todos jantar a Lisboa. E lá está, eram essas pessoas. Por acaso acho que a Arena do Renda Maior não foi na altura, mas fomos, maioritariamente também eram mulheres na altura e fizemos um jantar, e foi muito giro por acaso, porque entretanto explodiu e imensas pessoas começaram também a criar e por um lado ainda bem, é mais partilha e mais conhecimento para chegar a mais pessoas. Para mim, esta jornada das finanças pessoais começou. Eu comecei a trabalhar, portanto, eu acabei a faculdade em 2016, comecei a trabalhar, não tinha um mau salário, pronto, eu também sou engenheira, de outra área, mas também sou engenheira, e não tinha um mau salário logo ao começar, mas a verdade é que para mim era impossível, entre aspas, poupar, eu achava que era completamente impossível, então para ir de férias eu ia, mas era sempre ali à justa, meu Deus, para fazer qualquer tipo de, sei lá, para pagar uma revisão do carro, eu pensava, ai meu Deus, como é que vou fazer isto? E eu ganhava bem, portanto, eu imaginava, mas as pessoas que não ganham o salário mínimo ou pouco mais, como é que elas fazem? E a certa altura comecei a perceber que, lá está, que isto não era assim muito vida para se ter e que tinha que fazer alguma coisa diferente, não é? E também foi uma altura em que eu comecei a pensar, isto foi já para aí no meu segundo ou terceiro ano de trabalho, eu comecei a pensar que talvez não quisesse ficar naquele trabalho para sempre, mas não fazia a mínima ideia do que é que ia fazer a seguir e então não tinha segurança nenhuma para poder sair, não é? Então eu não estava feliz, não estava a fazer, mas eu tinha que ficar porque eu literalmente não tinha dinheiro para pagar as contas do mês a seguir, não é? Portanto era mesmo chapa ganha, chapa gasta. E foi assim que comecei a interessar-me. Na realidade, foi o meu namorado que me ofereceu aleatoriamente o Segredos da Mente Milionária. E de repente, eu estava, mas nem foi de propósito, foi mesmo aleatoriamente. Ele achou que era um livro giro, deu-me.
e foi daí que eu percebi, bem, ok, há aqui toda uma outra vida que eu não estava à espera e que dá para seguir. E pronto, foi assim que comecei nestas vidas, digamos assim. E agora, nós estávamos aqui a ver, pronto, tu partilhavas bastante conteúdo, tinhas o teu curso e isso tudo, e nós estávamos aqui a ver que o último post na tua página foi há 2 anos. Aliás, foi há mais de 2 anos, foi a 12 de janeiro de 2021. Tu, neste tempo de pausa, paraste apenas como criadora de conteúdos ou também como consumidora? Ou seja, tipo, afastaste do Instagram apenas para criar ou também para consumir? Olha, não sei, honestamente, ou seja, a verdade é que quando eu comecei, eu estava, a forma também como eu comecei a partilhar não foi com o intuito de criar uma página, foi mesmo porque era tanta informação que eu estava a aprender com as coisas que lia, com os cursos que fazia, era tanta informação que para mim foi uma forma era uma forma de eu organizar os meus pensamentos e as coisas que eu ia aprendendo, não é? Então eu ia falando sobre os temas, porque sempre, para mim, sempre falar e explicar coisas sempre foi a melhor forma de aprender, e então eu vinha fazer um story sobre uma coisa qualquer que eu tinha aprendido e era uma forma de eu assimilar conteúdo. E então foi ali um período, se calhar 2 ou 3 anos, em que eu tive a página muito ativa, foi um período em que eu só lia sobre isso, só consumia conteúdo sobre isso, então estava sempre a falar para também ajudar a absorver. A verdade é que, pronto, uma pessoa não pode, a vida é feita de fases, não é? Uma pessoa não pode estar sempre a ler livros sobre a mesma coisa e sempre a ler, ou pelo menos para mim não dá, porque entretanto interesso-me por outras coisas e pronto, e lá vou eu. E então a verdade é que acho que se calhar comecei a consumir menos conteúdo direcionado a finanças pessoais, até porque eu acho que se calhar vocês partilham disso. Uma pessoa tem sempre coisas a aprender, mas a verdade é que a estratégia que se segue, eu acho que vocês seguem também, são coisas que a partir do momento em que tu entendes a tua estratégia e a tua forma de fazer, pronto. Não é novidade. Depois não é, exato, é isso. Pronto, É muito mesmo, é muito é mesmo. sempre igual, é sempre arroz, não é? Portanto, uma pessoa até certa altura pensa, bem, o que é que eu vou estar aqui todos os meses a dizer, ou todas as semanas a dizer a mesma coisa e não sei o quê, mas eu sei que isso funciona até nas redes sociais e dá para ver, não é? Os teus posts, quando tu partilhas os números, todos os meses as pessoas tens muito, não sei, engagement, não é? Não sei como se diz, nunca tenho engajamento, que eu acho que sou brasileiro, assim, não sei. Nós temos que nos falar inglês. É uma pronto, exato. E então às vezes a pessoa também pensa que, sei lá, tem um bocado eu não sou uma criadora de conteúdo nada, isso nunca foi a minha veia, então eu também não tenho, e as técnicas de fazer isto e nananã, então para mim foi sempre uma coisa muito orgânica, e a certa altura deixou de ser orgânico, então parei, simplesmente, e foquei-me noutras coisas, depois também mudei várias vezes de casa e ainda estou a mudar novamente agora finalmente com uma situação mais, espero eu, mais permanente. Também andei a nível profissional a experimentar várias coisas diferentes e portanto o meu foco era outro ao fim e ao cabo, e por um lado é bom, é sinal que as finanças pessoais tipo, não eram o maior foco da minha vida, que é sinal que está tranquilo, que se não tivesse... Mas eu acho que isso é muito importante, é perceber que, ok, nós até podemos ter de dedicar algum tempo a aprender e a interiorizar, porque não é uma coisa comum e à qual estejamos habituados, tipo, não são coisas que sejam normais se aprendem serem na escola, faladas, não é? Exatamente, mas depois, a partir do momento em que lá está, tipo, tens o teu plano traçado, tens as tuas finanças todas organizadas, deixa de ser uma preocupação na tua vida, tipo, passas a ter tempo mental e de tudo para te focares noutras coisas. Sim, ao fim e ao cabo é isso. Eu acabo por perder hoje em dia, se calhar, meia horita por semana, porque gosto de ter uma noção de como é que as coisas estão, e depois, se calhar, é mais em dezembro ou janeiro que aperto ali mais tempo para perceber quais é que vão ser os meus objetivos. Mas é isso, tipo, ou seja, não ando aqui a ver, tipo, acho que nunca mais fui procurar ATFs, nem nunca mais fui fazer seja o que for, tipo, pronto, agora é sempre aquilo e está bom. Pois a estratégia de estar delineada é sempre mais simples e é automático, sim. não é? Agora acabo por estar, se calhar, numa fase em que, quando resolver estas questões da minha casa, da nossa casa, no caso, e do meu namorado, acho que vou-me focar noutro tipo de investimentos que não os ações, fundos, Mobiliários, etc. Sim, que os não os mobiliários. mobiliários.
E pronto, e se calhar já me vou dedicar mais a aprender novamente outras coisas e pronto, mas para já é isso. Muito bem. Márcia, diz-me uma coisa, entretanto, nesse período que estiveste fora, como é que foi então o impacto de chegares e veres que está inundado de páginas no Instagram, uns com mais logos, outros com menos logos, uns com mais cores, outros com menos cores, o TikToks à direita, à esquerda, vídeos, danças, como é que foi isso? Agora já não dava para qualquer restaurante o jantar. Certo? Sim, sim, é verdade. Ah, e sim, eu acho que lá está. Por um lado, eu fico contente porque acho que quanto mais pessoas houver, nem todos temos a mesma forma de comunicar, não é? Tenho a certeza que nem toda a gente se identificava comigo, com a minha forma de comunicar e com vocês deve ser a mesma coisa. Às vezes eu vejo páginas que têm conteúdos que eu penso que quando eu estava a começar não teria sido uma página que me tinha cativado, outras que sim, portanto, por um lado acho bom porque é sinal que acaba por haver para todos os estilos de pessoas, não é? Pessoas que não sabem mesmo nada, pessoas que já têm algum conhecimento, pessoas que só estão se calhar à espera daquela motivação extra para começar. E depois também é importante ter, que assim, apesar de nós, e acho que se calhar com vocês acontece a mesma coisa, apesar de nós tentarmos, este grupo aqui ao meu lado está muito animado, está mesmo muito Está animado tranquilo. para o horário desta Eles nem não se aperceberam do que é que tu estás a falar, senão calavam-se e Não, ouviam não. para aprender. Às horas da manhã que isto está muito animado. E também dizer que, ou seja, para mim, apesar de eu tentar, apesar de nós dizermos que isto é algo que está ao alcance da gente e eu acredito que está, a verdade é que todos nós temos viés, não é? Do sítio onde vimos, da forma como crescemos e tudo mais, e portanto é verdade que acho importante haver várias páginas com vários tipos de pessoas diferentes para que também consigam chegar melhor a determinados tipos de pessoas, não é? Porque eu, se calhar, não é, apesar de tudo, sou uma privilegiada e, portanto, eu entendo que não consiga chegar a todo tipo de pessoas porque há pessoas que, se calhar, não se identificam, porque lá está, eu já comecei esta jornada com um bom salário, não comecei esta jornada com um salário mínimo ou até desempregada, e, portanto, é diferente. Acho que é interessante haver gente para todos os gostos, ao fim e ao cabo. Eu sinto isso porque eu sempre fui poupada. Tipo, aquilo que estavas a dizer. Imagina, eu nunca gastei um salário completo. Tipo, é impossível para mim, tipo, desde o início. Ou seja, mesmo antes de ter entrado neste mundo e ter aprendido tudo isto, intrinsecamente, tipo, por causa da minha família e pela forma como cresci, tipo, sempre fui poupada. Ou seja, lá está. Eu se calhar não consigo compreender tão bem as pessoas que me dizem, eu não consigo poupar, tipo, eu gasto tudo, lá está, para mim nunca foi uma Claro. questão que eu tivesse de ultrapassar. Sim, sim. Acho que isso acaba por ser interessante ver que as pessoas têm todas paradigmas diferentes que têm que quebrar ao início, não é? E eu, apesar de também ter sido sempre. Agora já estou a ir embora, finalmente. E apesar de eu ter sido Acabou-se o sempre café. uma pessoa. Sim, agora as cadeiras estão a desabastar. Eu, apesar de ter sido sempre uma pessoa da minha família, devido a uma família onde as pessoas são poupadas e pensam nisso, a verdade é que eu não sabia como fazê-lo, né? Então sempre me pareceu muito difícil até o momento em que eu simplesmente decidi, ou seja, nada mudou, eu simplesmente decidi, né? E para mim aquela técnica super simples de poupar logo ao início, né? Foi fez toda a diferença. Eu simplesmente disse, pronto, vou poupar isto. E ao início comecei pai, com 50 euros. Era isso. Não conseguia mais, mas foi isso. Depois comecei a decidir e mais, e mais, e mais. E a verdade é que, pronto, foi assim. Ou seja, às vezes são coisas assim tão simples e técnicas tão simples, mas sim, mas acho que todos temos paradigmas diferentes para quebrar. Boa. Olha, eu queria te colocar, já que estamos a falar aqui de poupança, estamos aqui a falar dos investimentos e tudo mais, onde é que a Márcia, como pessoa, gosta de investir? Então, eu acho que a minha estratégia acaba por ser muito simples também, não é? Então, eu tenho maioritariamente, agora eu não sei decorar as percentagens, lá está, nem sei decorar como é que é, mas maioritariamente é ETFs, também maioritariamente
está alocado, tem alguma porcentagem em obrigações, em ETFs de obrigações, mas a maior parte é em ações. E depois tem alguma exposição também a criptomoedas, principalmente bitcoins e Ethereum. Mas é só, porque também são as únicas que eu gosto do racional por trás delas. As outras criptomoedas para mim não fazem assim muito sentido. E para já é isso. Depois acabei por fazer não com visão de longo prazo, mas até agora acabei por fazer alguns investimentos com o meu namorado no imobiliário, de comprar, renovar, vender e assim. E agora estamos a planear fazer mais coisas mais para a frente, mais a longo prazo, mas para já não. Para já é só os meus ETFs. Nada muito Ok. concreto. Certo. Então, Olha, e a que projetos é que te dedicaste nos últimos 2 anos? Assim, ou seja, para onde é que foi o teu foco depois de ter saído daqui? Para onde é que saltou o teu foco agora nos últimos tempos? Então, portanto, embora o meu background seja em engenharia industrial e eu tenha trabalhado nisso ao início, durante uns anos, eu depois, a verdade é que já desde 2018, 2019, que estou a trabalhar na área da tecnologia, do software. Portanto, trabalhei em empresas que produziam software para a indústria e trabalhei noutras empresas também, noutras áreas de software. E no início do ano passado, houve uma oportunidade de nos juntar a uma equipa que estava a iniciar a criação de uma aplicação na área também das finanças pessoais. E foi basicamente, pronto, desde então tem sido o meu maior foco. E tem sido muito giro, até porque eu nunca me tinha juntado, já me tinha juntado a startups no início, mas não tão no início como esta, digamos assim. Então, não só o facto de ser na área das finanças pessoais, mas também o facto de estar mesmo desde o início com toda a criação de todos os processos internos, de todas as áreas de suporte ao cliente e tudo mais. Portanto, foi uma experiência muito gira, mesmo muito enriquecedora. E pronto, depois a aplicação é mesmo focada nas finanças pessoais e ao fim e ao cabo a ideia é mesmo tirar, ainda está numa fase muito embrionária, mas, ou seja, da mesma forma que nós estamos a dizer que numa fase inicial existe um trabalho, uma pessoa pondera o que vai fazer e os automatismos que depois vai precisar, no sentido de que todos os meses faz determinadas transferências, todos os meses faz determinados investimentos, todos os meses faz determinados pagamentos e por aí. Mas a ideia é que não pensemos mais nisso. Portanto, o objetivo da aplicação é não só centralizar todas as finanças pessoais de uma pessoa, não só de uma pessoa, também de uma família, porque também temos workspaces partilhados e tudo mais que dá para incluirmos o namorado, a namorada ou o resto da família, mas também poderes fazer setup de determinados automatismos para que tu não tenhas que pensar, já pões lá como é que o teu portfólio deve ser dividido, e depois todos os meses aquilo fazer, todos os meses ou todas as semanas, conforme a tua gestão, fazer as ações por ti e no fundo dar-te, como nós dizemos, find your financial calls. Portanto, é com esse objetivo de trazer calma às pessoas. Mas pronto, mas ainda não está nessa fase. Mas já ainda só tem a parte de mostrar tudo. Mas isto aqui, ou seja, é o teu trabalho a full time ou é algo que estás a fazer? Totalmente é. Ok, boa. É esse foco. Depois também faço alguns projetos com outras empresas, mas coisas mais one-off e pronto, mas para já é esse o meu trabalho full time. Vamos ver, porque na realidade nós dependemos de investimentos externos, levantamos uma ronda no início do ano passado e não sei, o mercado agora não está muito bom para nada que não seja o ChatGPT, não está muito bom para levantar as rondas de investimento e portanto vamos ver como é que corre. Mas também se não correr bem, também é algo que Uma experiência. sim, foi uma experiência espetacular, portanto está bem. E lá está, e o facto de uma pessoa ter as finanças pessoais organizadas e estar nesta jornada permite-nos tomar determinadas decisões que se calhar eu, antes de ter iniciado esta jornada, nunca na vida me tinha juntado a full time a uma coisa destas, porque eu não ia conseguir dormir à noite, não é? Só que o stress de saber se ia ter trabalho no mês a seguir ou não, portanto não ia conseguir. Portanto, também diz isto. Eu acho que isso é uma coisa muito engraçada, que é, tipo, então, na jornada FIRE, tipo, nós calculamos o número da nossa independência financeira, da liberdade financeira, mas a verdade é que
tu não precisas sequer estar a meio nem a um terço desse valor para já teres de outra forma não conseguirias tomar, não é? Certo, sim, sim, até porque eu tenho o objetivo FIRE, mas confesso que não é o meu. Eu não tenho, ou seja, eu não faço mesmo não planeio todas as minhas finanças pessoais nesse sentido. Eu estou sempre a tentar perceber como é que posso ganhar mais ou poupar mais para chegar lá mais rápido. Mas é isso, para mim é ter essa liberdade no dia a dia de poder escolher um trabalho que eu gosto mais, de poder ter um trabalho que me dê uma vida mais confortável e não estar assim preocupada como é que vou pagar as contas no mês que vem, ou como é que vou fazer isto, ou como é que vou fazer aquilo. Portanto, sim, acho que já me traz muita liberdade e lá está, também não estou sequer a um terço do valor FIRE, portanto, sim, já dá muita liberdade. Eu tenho uma questão relativamente à aplicação, que é Sim. de onde é que pegar e tudo mais. E esta aplicação é utilizada apenas para os Estados Unidos ou também serve para Portugal, França, Espanha? Sim, assim, as leis do Open Banking na Europa estão cada vez mais Rígidas? abertas, digamos Ah, assim. Não, é ok. assim, não, porque assim, é um misto, porque esta questão do Open Banking, por um lado, por um lado serve para regular este mercado, mas por outro lado também tem um lado positivo que obriga, entre aspas, os bancos e as instituições financeiras a partilhar, ou seja, o que acontece é que se não houvesse estas leis de Open Banking, também não havia tantas, é um bocado como a RGPD, não é? Que também não havia tantas coisinhas para aceitar e para dizer que sim e para dar consenso e não sei o quê, mas por outro lado também a maior parte dos bancos não ia ter se esforçado para gerar APIs que pudessem partilhar os dados e não teríamos acesso a estas coisas todas que nós conseguimos fazer, não é? Porque eles foram obrigados pelas leis europeias de Open Banking. Portanto, por um lado, tem o seu lado positivo. Mas sim, então a aplicação, nós temos cobertura nos Estados Unidos, e temos cobertura não é em todos os países europeus, mas bastantes. Lá está, são países europeus onde o Open Banking ainda não está implementado, há muito poucos bancos. Mas sim, temos cobertura Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Alemanha, então, montes. Boa. Sim, isso é muito fixe, porque eu estive aqui realmente a pesquisar e tudo mais, porque eu estava a tentar também ver, e agora entrando noutra parte da conversa, não é? De que maneira é que a tua atuação dentro do TikTok, não é? Porque é isso, como é que essa atuação dentro do TikTok, como é que tu tendes a chegar então às pessoas? Eu já estive a ver que andas a passear de barquinho e andas debaixo d'água. Eu adoro os vídeos, são muito divertidos. Então queria que se pudesse transmitir assim um bocadinho como é que é Sim, essa estratégia que é diferente, sinceramente. Como é que é essa é estratégia, como é assim, que vocês tencionam chegar às pessoas? é assim, o marketing. Então, nenhum de nós na empresa tem este histórico ou background em marketing, ok? Somos todas pessoas mais focadas na parte operacional ou na parte de desenvolvimento, portanto, não posso dizer que somos um grupo de pessoas muito criativas, ok? Não é o nosso estilo. O que acontece é que a verdade é que, assim, a maior parte de nós também estava mais habituada a trabalhar em empresas B2B, portanto, que são empresas cujos clientes são outros negócios, não é? Business Portanto, to nós, business. isso, Inglês, Pedro. Sorry. sim. Não, porque imagino que vocês cá sabem, não é? Mas as pessoas que estão a ouvir podem não saber, por isso é que estava a Pronto, cliente explicar. para cliente. Aliás, empresa É, para empresa. isso, e neste caso, esta aplicação é B2C, não é? Portanto, é a empresa que vende ao consumidor final já. E então, enquanto que o marketing B2B é totalmente diferente, portanto, tem a ver com funis de vendas, tem a ver com leads, com equipas de vendas, é totalmente diferente, que era o que nós estávamos mais habituados. Enquanto que neste tipo de marketing B2C, é muito mais focado em branding e principalmente sendo na área das finanças pessoais, tu tens que criar
por um lado, ter uma imagem leve e divertida, até porque é isso que nós também queremos passar, mas por outro lado, também ir criando presença e criando ligação com os teus consumidores para que eles te vejam um dia mais à frente, te vejam como uma autoridade nessa área, não é? Como se eu quero saber alguma coisa sobre finanças pessoais, é aquela marca, entre aspas, que eu vou buscar. Mas pronto, e a verdade é que o TikTok é um tipo de rede social totalmente diferente do Instagram. Eu, quando comecei pronto, a pesquisar para saber como é que íamos começar nessa área, dizia que tínhamos que postar 4 vezes por dia. E eu, o quê? Eu disse, como assim? Não dava, ninguém tem tanta criatividade, não é possível. E então, a verdade é que esses vídeos, os que eu mais posto são as trends, também porque são os mais fáceis. Tu consegues ver as trends de outras pessoas e fazes a dobragem do vídeo, não é? E é muito mais fácil. Mas sim, é um tipo de público diferente, não é? Porque talvez não seja o público que vai usar a aplicação agora, mas é um público porque não é mais Gen Z, e é um público que se calhar vai crescer e vai começar talvez um dia a usar, portanto, neste caso acho que é mais tipo plantar a semente. É tipo o Inception. É, Isso. é começar a pôr Português, ideia. Dani, português. Exato, sim. Desculpa. E porque o TikTok também é muito melhor em entregar conteúdo a pessoas que não te seguem do que o Instagram, não é? O Instagram é muito bom para tu falares com a tua comunidade, porque eles já estão ali, tipo, pode haver pessoas, já sempre, não é? No feed aparecem páginas que nós não seguimos, mas é muito mais raro, enquanto que no TikTok é só isso, tipo, só vês páginas que não segues. Aleatório. Isso, e então aqui permite tipo, trazer mais comunidade. E depois no Instagram ou noutra rede, nós não usamos o Instagram ainda, mas noutra rede temos comunidades, mas fora, em outras plataformas, tipo o Slack, mas nós não usamos o Slack, usamos um semelhante. Mas aí tu consegues ter comunidades e fazer a gestão da tua comunidade, mas nas redes sociais, sim, o TikTok é muito mais fácil para fazer crescer a tua comunidade e depois o Insta para fazer a ligação com a comunidade que já existe. Mas para mim foi uma coisa muito nova, porque eu não tenho, sei lá, mesmo o meu Insta foi sempre um bocado de, sei lá, falar e uma coisa muito normal e de repente ter que, sei lá, não achei que fosse ser capaz, honestamente, mas depois foi muito divertido e eu dei por mim, tipo, partir-me a rir tardes inteiras em casa a fazer TikToks e a rir-me imenso, porque é divertido, de facto é divertido. E também, já agora para acrescentar, o TikTok está a ter uma mudança no tipo de conteúdos, enquanto que no boom do Covid aquilo era só dancinhas e não sei o quê, mas hoje em dia o TikTok está a privilegiar conteúdo longo, de 1 a 3 minutos, está a lançar muito mais isso na página o que eles chamam For You page, FYP, e essa página está a privilegiar muito mais esse tipo de conteúdos. Portanto, vocês já conseguem ver conteúdos de 1 a 3 minutos, mesmo interessantes, onde as pessoas partilham estratégias de coisas, seja na área do marketing, seja na área das finanças pessoais. Há muitas páginas super interessantes de finanças pessoais no TikTok, mesmo muitas. E de malta, lá está, de todos os sítios, não é? Portanto, não só portugueses, aliás, portugueses até nem conheço muitas páginas de TikTok. Mas, por exemplo, no Reino Unido há imensas páginas e muito interessantes, americanos também, e pronto, são formatos mais leves e mais fáceis de consumir. Eu também acho que o algoritmo do TikTok, pelo que eu tenho visto e tudo mais, e ele acaba por ser um bocadinho vicioso no sentido em que tu começas a visualizar 2 ou 3 conteúdos de um determinado assunto e todo o algoritmo já te vai mostrar bastante sobre aquele assunto até o momento em que tu trocas de situação, pelo menos é isso que eu vejo, e o que acaba por ser sempre mais interessante, não é? Não é como o Insta vai passar um pouco de tudo e tudo mais, já o TikTok vai te entregar muito, todos os cantos do mundo, não é? Mas muito conteúdo relacionado com finanças pessoais, relacionado com isso. Claro que eu vejo bastante no TikTok tudo o que seja com documentários policiais, por exemplo. E eu sei que me entrega muito conteúdo de documentários a nível mundial. Eu, tipo, é mesmo interessante nesse Sim. aspecto. Isso é muito fixe. Se bem que isto também já está, eu até estava aqui a abrir para mostrar. Eu tenho andado, como estou em obras na minha casa,
procuro conteúdos desse género. Então basta eu clicar no search do meu Insta e só me aparecem coisas de casas. De Tipo, casas. aparecem-me aqui algumas coisas de ski, fotografia à neve, mas de resto é só casas, cozinhas, salas, casas de banho, só me aparece esse conteúdo. Mas sim, mas o feed do TikTok é muito assim, tu basta parares num vídeo para ver e ele já vai assumir que tu gostas daquele tipo de conteúdo, fazes um like, fazes, a certa altura o teu feed é só sobre. É só isso. Não, Por que um lado acaba por ser também é interessante. interessante, é isso, porque tu consegues mesmo gerir e quando já não queres, começas a fazer like noutro tipo de vídeos e tipo, só 2 ou 3 dias já estás a ver coisas totalmente diferentes. Não, isso é muito É fixe. verdade. E aliás, até ajuda depois também na criação de conteúdo, que eu lembro-me há uns anos, aliás, eu comecei a página há 3, tu começaste a página pai, há 8, acho eu, 7, like, Não sei quando é que foi, talvez em 2019 ou 2018, não sei. Não sei. e a Ainda foi. vantagem disso é tipo, neste momento, a criação de conteúdo é muito mais simples, não é? Porque parece que o conteúdo chega até Sim. ti de uma Há muito mais maneira inspiração. e também é Sim, bom perceber sim. como é que as outras pessoas se inspiram, não é? Então é muito interessante nesse ponto. Minha querida, Sim. vimos esta parte, mas eu queria saber, então, quais é que são os próximos passos, neste caso, que a Canoa e tu Sim. vão dar? Como é que vocês vão fazer, neste caso, então, para ahm, chegar à população, para chegar, eventualmente, ao mercado português, se for o caso? O que é que vocês estão a pensar fazer? Olha, assim, isto sendo uma startup, uma pessoa nunca sabe bem o dia da manhã, não é? Mas é tudo feito um bocado por experiências. Nós já passamos por muitas experiências. É tudo no formato de trial and error, não é? Nós lançamos uma nova funcionalidade e depois, quando vamos fazer o marketing dessa funcionalidade, tentamos perceber qual é que seria a geografia que faria mais sentido. Tentamos sei lá, talvez fazer uma experiência em Google Ads para perceber se esse tipo de pessoas está a aderir bem. Depois é muito analisar as interações com o produto e perceber como é que essas pessoas que estão a entrar no produto depois estão a interagir e a responder a essa funcionalidade. Portanto, é tudo muito por experiências. Nós já passamos por um foco em expatriados americanos na Europa, porque a nível fiscal, principalmente, a América tem muitas coisas boas a nível financeiro, não é? Mas há uma coisa onde eles não são bons, é, no fundo, a tratar os expatriados deles. Portanto, um americano que saia da América está condenado para o resto da vida a ter que pagar um montão de impostos, a ter que fazer montes de declarações extra de impostos e tudo com a desculpa do money laundering e tudo mais, mas na prática é só serem chatos. E então era um tipo de população que nós estávamos a atingir. No entanto, não percebemos que não era por aí, porque depois, por exemplo, esse tipo de pessoas também, como já sabem o que esperar, já têm normalmente todas ou contabilistas ou financial advisors que estão a ajudar nesses processos. Depois acabamos por focar, por exemplo, em funcionários, malta que está a trabalhar em tecnologia, noutras startups também, porque são pessoas que já são mais abertas a outro tipo de investimentos, porque a plataforma permite conectar crypto-wallets e coisas assim, que muitas não permitem. E então tentamos fazer por aí. Funcionou melhor, mas mesmo assim também não achamos que fosse o tipo de pessoas que nos ia dar a O target. entrada. Isso. Portanto, na realidade, nós vamos experimentando. À medida que vamos lançando funcionalidades, vamos experimentando com populações diferentes. Mas na prática, digamos que a trajetória da aplicação, o objetivo é ser, numa fase inicial, que é o que está a permitir o máximo, isto é um trabalho ongoing, porque não conseguimos, permitir o máximo de conexões possíveis, e estão sempre a existir novas plataformas ou bancos que já existem que estão a lançar novas APIs para conectar, e portanto isso é um trabalho que não para. Numa segunda fase é permitir análise de dados, não só, lá está, a maior parte das aplicações, a pessoa entra lá, tem um gráfico, não consegues fazer nada com esse gráfico, não consegues fazer um filtro ou uma coisa assim. A ideia não, é teres mesmo quase como se fosse um Power BI ou um Looker, pronto, para quem trabalhar também nessas áreas de análise de dados, e conseguires fazer os teus próprios gráficos, as tuas próprias tabelas de análise de dados dentro da aplicação, e depois numa terceira fase começamos a trabalhar nas automações, portanto automatizar esse tipo ou seja, automatizar
transferências, pagamentos, investimentos, portanto, são maioritariamente esses 3 pilares. Depois há um quarto que já estamos a explorar e que também funcionou bem numa dessas experiências que fizemos, que é o pilar de criar um marketplace de financial professional. Portanto, no fundo, tu teres acesso rápido, porque a verdade é que muitas vezes nós fazemos a gestão das nossas finanças, mas alguma coisa muda na nossa vida, ou lá está, mudamos de país, ou temos um filho, ou Todos os dias. compramos uma casa, não é? Enfim, todas as coisas, na vida as coisas vão mudando, e às vezes aquilo que estava já certinho e em velocidade de cruzeiro, de repente tem uma mudança, e nós precisamos de ajuda, queremos falar com um contabilista, ou queremos falar com um financial advisor, mas precisamos de alguém que tenha experiência em, lá está, expatriados em França. E quer dizer, é muito difícil às vezes chegar a esse tipo de pessoas que nos podem ajudar em questões específicas, não é? E também porque depois não queremos, queremos 1 ou 2 chamadas com essa pessoa. Eu não quero fazer uma avença anual com um contabilista que seja especialista nisto ou naquilo, porque eu só lhe quero fazer menos perguntas. Eu quero ter 2 chamadas com ele. E então a ideia é criar um marketplace nesse sentido, onde as pessoas podem ir procurar profissionais adaptados à sua realidade, não é? Que os possam ajudar naquele momento, seja uma questão de herança, seja uma questão de mudança, seja uma questão de filhos, seja uma questão de agora estou numa startup, tenho stock options da minha startup, devo exercer, devo fazer exercise, não sei o que é que se diz. Devo fazer exercise ou não das minhas options, portanto é esse tipo de questões. Portanto, são esses 4 pilares que a plataforma vai seguir. Tenho sido com muitos S no caminho, mas vai ser mais ou menos por aí. Muito fixe. Ou seja, mesmo sendo uma startup, pode não parecer, mas você já tem as coisas muito organizadas, pelo menos delineadas em nível de fase e tudo mais. Eu sei que é complicado, eu já trabalhei em startups e já montei startups, não é? Eu sei que é complicado, mas também acredito que quanto mais experiência a equipa tiver, também maiores são as percentagens de correr tudo bem. Portanto, acredito que vocês têm população para isso, têm mercado. Sim, Portanto, acho que sim, também vai depender tudo um bocado talvez, lá está, vai depender também um bocado do mercado de investimentos e como as coisas correrem nesse sentido, porque pode ser que se no caso não correr bem nesse sentido, que as coisas tenham de ser postas em stand-by durante algum tempo para depois numa fase melhor continuar. Mas pronto, lá está, para já tem sido uma experiência espetacular, não só a nível dessa questão das finanças pessoais, mas também desta oportunidade de criar uma coisa do zero e pronto, é um bocado por aí que eu estou a tentar aproveitar estas oportunidades. claro que sim. Minha querida, entretanto, continuando aqui no mundo dos investimentos, também, vamos entrar numa questão que para nós, utilizadores de podcast, é crucial e também para continuares aqui no jogo. Já Que é o estou com medo. seguinte, tu falaste daqui do teu portfólio composto por ETFs, ações e obrigações, criptomoedas, bitcoins, Ethereum, compra e venda e remodelação de imóveis. No entanto, não falaste. Tu investes na Cooperity. Não. E a questão principal é, como é que tu podes te dar ao luxo de perder 5 euros gratuitos usando o código chuveiro5 para poderes investir também em startups eventualmente? É verdade, é verdade. E sabes que é engraçado porque eu então, só por causa disso também não vou estar aqui a falar em concorrentes, digamos assim, não é? Mas a verdade é que quando eu comecei a investir. Mas podes falar, nós investimos eu invisto em 10 plataformas de peer-to-peer, sem stress. Eu comecei a investir um bocadinho ao início em P2P, acho que na altura foi através do Rise. Mas a verdade é que, não sei, acho que na altura pareceu-me ser, naquele momento, como eu estava a aprender sobre tudo ao mesmo tempo, pareceu-me ser mais complicado e também era uma coisa mais recente, não é? Porque também estamos a falar de se calhar há 5 ou 6 anos atrás e portanto era um bocadinho mais recente. E eu ainda estava tipo, não sei, deixa-me ver, não sei se isto faz sentido para mim. E a verdade é que depois o tempo foi passando e também as outras coisas foram se mantendo. E eu acho que se calhar para mim o P2P vai ser um bocado como também agora os investimentos imobiliários, vai ser
a certa altura vou pensar, ok, já tenho um valor que eu acho considerável aqui na área dos investimentos imobiliários e, portanto, vou diversificar agora tipo, noutro tipo de investimentos que não são ETFs e assim. Portanto, não ponho o P2P de parte, simplesmente para já não me dediquei a isso, digamos assim. É mais Ok, por aí. estás desculpado. Mas eventualmente, para os primos que não investem, usando o código Chuveiro5, vocês têm acesso a 5 euros gratuitos, onde podem começar a fazer os primeiros investimentos em uma plataforma de peer-to-peer sustentável, cujo objetivo é ajudar empresas ou startups a se posicionarem de uma maneira mais ecológica no mundo. Portanto, vale muito a pena. Certo. Sim, acho que sim. E até porque do ponto de vista agora também das startups, nós não é o tipo de investimento que nós procuramos, mas há muitas startups que procuram mesmo esse tipo de investimento, também ao fim e ao cabo, de crowdfunding, não é? Ou crowdlending, e conheço startups que no fundo arrancaram por aí e que hoje em dia têm produtos espetaculares e que a maior parte de nós usa, mas que nem sabemos que elas começaram assim. Portanto, a verdade é que ajuda muito essa comunidade de empresas pequenas. Muito fixe. Muito fixe. Minha querida, mais questões? Vamos lá. Não sei, eu ia perguntar se passávamos para as perguntas finais. Eu Força. tenho aqui que nós esquecemos sempre, nós já tivemos alguns episódios com convidados e esquecemos de fazer as 3 perguntas finais que nós tínhamos aqui. E a Então. primeira é: qual é que é o teu livro preferido? Meu livro Regressamente preferido. milionária. Estava em É promoção na assim, altura a que eu escolhi. verdade. Exato. A verdade é que é um livro. Essa questão do preferido é muito vaga, não é? Porque você, tipo, pode ser o preferido porque tinha a melhor história, ou porque eu acho que se eu for a ver, esse é o meu preferido, porque talvez tenha sido o que mais mudou a minha vida, não é? Uhum. Portanto, acho que posso dizer que, de facto, O Segredo de uma Mente Milionária foi um dos livros que mais gostei de ler, porque é um livro super fácil de ler e, de facto, mudou muito a minha maneira de pensar, e se não fosse isso, tenho certeza que não estaríamos para hoje. Portanto, sim, acho que podemos ir com esse. Boa. E agora a segunda: qual é que é o conselho que darias a alguém que está a começar? Eu acho que até para pessoas que às vezes, sei lá, em jantares de amigos ou está em alguma situação em que as pessoas começam a fazer perguntas, percebem que eu me interesso pelo tema e começam a fazer perguntas, normalmente as pessoas têm sempre aquele instinto de perguntar onde é que eu devo investir e como é que eu devo fazer, e eu detesto responder essas perguntas, porque eu não quero ter esse peso na minha consciência de estar a dizer as coisas às pessoas, porque depende mesmo muito de pessoa para pessoa, não é? E então eu acho que o melhor conselho é mesmo, eu acho que isso é um bocado assim para tudo na vida, que é parar e uma pessoa dedicar-se um bocado àquilo e decidir estudar, e depois cada um tem a sua forma. Há pessoas que gostam mais de ler, há pessoas que gostam mais de ouvir podcasts, há pessoas que gostam mais de ver vídeos no YouTube, enfim, fazer cursos, mas sim, acho que tudo aquilo que é importante para nós, e acho que as finanças pessoais, se não são, deviam ser importantes para todas as pessoas, porque não quer dizer que tem que ser o centro da nossa vida, mas acho que é muito importante, tem muito impacto, e como tudo aquilo que é importante para nós não devemos delegar, e acho que ou até podemos delegar, mas só quando tivermos a certeza daquilo que estamos a fazer. Portanto, acho que numa fase inicial, a pessoa que quer começar tem que, tem que estudar e tem que dedicar tempo a aprender, a perceber qual é o seu tipo qual é o tipo de investimentos com que mais se identifica e depois começar aos pouquinhos, porque essa sensação às vezes de dinheiro que a pessoa tem ao início vai se dissipando. Acho que é por aí. Boa. Pedro, deixo para ti a última. Pronto, e falta uma última questão que é muito importante, está bem? Que é a seguinte. Só uma questão, já terminou o almoço? Ou aí a pausa? O pessoal? Acho que já Já, abrandou aí o som e tudo só mais. está aqui, estão aqui só 2 ou 3 pessoas no café. Pronto, mas isso é uma questão que nós colocamos aos convidados, mas que eventualmente teve em stand-by durante uns tempos, que foi: o que é que tu gostas de cantar no chuveiro? Olha, por acaso normalmente não gosto de. Não tenho o hábito, não gosto, não tenho o hábito de cantar. O que eu tenho o hábito de fazer, quando gosto de ouvir alguma coisa, atualmente no chuveiro, gosto de ficar só com os meus pensamentos.
Uma coisa que eu gosto muito de fazer às vezes quando eu apetece estar só com os meus pensamentos é ouvir o Homem que Mordeu o Cão, na realidade. Portanto, eu não gosto de cantar, gosto de ouvir o Homem que Mordeu o Cão no chuveiro. Tenho sempre episódios em atraso, como eu não trabalho fora de casa, não ouço na rádio, não é? Então eu ouço em formato podcast os episódios do Homem que Mordeu o Cão. Não dá para cantar. Ok. Foi bem jogado. Tu fazes bem. Foi bem jogado. Portanto, Não dá para produtor, cantar. não dá para fazer nada Sim, aqui. agora, tu trabalhas em casa, porque tipo, a empresa é tipo, há pessoas de todo lado, não é? Agora Uhum. na startup, estás no café porque vais para o café trabalhar? Não, na realidade acabo por. A maior parte do tempo eu trabalho em casa, até porque já trabalho em casa desde 2019 ou 18 por aí. E eu, sei lá, um dia por outro vario, vou para um sítio, ou vou para um café, ou vou assim para um sítio. Hoje, especificamente, fui levar a minha cadela à escola, porque ela anda numa escola de cães, e então, como não dava muito tempo para andar de um lado para o outro, acabei por ficar aqui num café à beira da escola dela, falar com Ok, boa. é por aí. Estás a ver? É uma coisa onde eu gasto dinheiro, mas que para mim faz sentido. Estás a ver? Porque eu acho Exatamente. Que é às investir na vezes formação do meu animal. não, é investir na minha paz de espírito, na realidade. Mas sim, é um bocado por isso. Às vezes as pessoas dizem que tipo, poupas tanto dinheiro, não sei o quê, nem vives a vida, nem não sei o quê. Não é, acho que é gastar dinheiro naquilo que é uma prioridade para nós. E nem não dá para ser tudo prioridade, não é? Porque senão dá para deixar Claro, de ser prioridade. certo, certo. Sim. E eu se calhar não gasto em roupas ou em não sei o quê, mas gasto mais na escola do meu cão. Mas ela é muito feliz, ela adora ir para a escola. Então, Eu sim. posso partilhar contigo que eu trago o meu gato para o escritório. Porque ele É? vai ser um gato de negócio. Acho bem, acho bem. Ele assim Boa. anda aqui pelo meio e começa a perceber os funcionários, a perceber as necessidades deles. E Claro, um acho dia bem. fica a trabalhar por si, não é? Delegas as Exatamente. coisas. E Tens que ele já lhe se dar ocupa uma aqui. parte da empresa. Também tem stock options da Ele já empresa. tem aqui, o pessoal não consegue ver, mas ele já tem aqui ao lado mesmo o cantinho dele destinado, então está mesmo aqui ao lado da minha secretária. Muito bom. Muito fixe. Olha, minha querida, vamos terminar o podcast. Queria-te agradecer Obrigada. imenso pela tua disponibilidade, rapidez, mas também pelo conteúdo e informação que passaste aqui. Da minha parte, só tenho a desejar que tudo corra muito bem nessa nova aventura e certeza que sim. Continues com os teus vídeos, porque eu acompanho no TikTok, portanto, continues com os teus vídeos e pronto, e que voltes aqui mais vezes ao podcast. Temos de agendar depois, quando houver novidades, temos de agendar um novo episódio. Está Para bem, Acho que sim, combinado. e que Combinado. voltes ao Sim. podcast quando quiseres e pronto, foi muito fixe falar um Foi bocadinho muito fixe. contigo. Muito Obrigada. obrigada. Também gostei muito. Um beijinho para vocês. Obrigado Obrigada. e bom trabalho. Tchau, Adeus. tchau. Obrigada.